Você não está pronta para ser enviada. Gente, como assim eu não estou pronta para ser enviada? Se a minha oração é todo dia dizendo para o Senhor, Deus, eis-me aqui, envia-me. Mas existe um tempo oportuno para todas as coisas que acontecem na presença do Senhor, inclusive o nosso envio. Eu gosto muito de falar sobre o envio do Senhor, sobre o Senhor nos mover de um lugar para o outro, mas é necessário a gente falar também que existe o tempo certo do Senhor enviar. E eu queria deixar aqui como um texto-chave o que o Senhor fala em Isaías 49, versículo 2, que fala assim, vou ler do 1, que fala assim, versículo 1, 49, 1, Isaías. Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, o profeta Isaías falando. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do teu nome. Ele fez de mim, ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Foca nessa parte aqui. Ele me tornou uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Esse aqui é o profeta Isaías falando que desde quando ele nasceu, o Senhor já tinha formado Isaías, feito Isaías por um propósito de ser profeta. Porém, houve um tempo do Isaías ficar debaixo da sombra do Senhor, vivendo uma vida comum, sem nada assim extraordinário acontecer. Mas aquilo não era porque Deus não tinha um pacto com uma aliança com Isaías, ou não era porque Isaías não, de fato não tinha sido chamado e escolhido pelo Senhor, mas era um tempo oportuno para ele crescer sozinho, no secreto, sozinho que eu falo assim, né? Sem o peso do chamado, do propósito sobre a vida dele. E aí ele vai e fala isso aqui maravilhoso, ele me tornou uma flecha polida, ou seja, uma flecha pontiaguda, e me escondeu na sua aljava. A aljava é aquela bolsinha, né, que todo flecheiro tem, onde ele carrega várias flechas. Quando o flecheiro, ele vai, vou colocar aqui a Bíblia, ele vai lançar a flecha, ele escolhe qual flecha que ele vai lançar. Deixa eu ver qual que tá mais polidinha. Algumas flechas, né, estão com a ponta mais arredondada. Então ele escolhe qual flecha, depois ele vai lá e ele pule, né, aquela flechinha para ela poder se tornar ativa nas mãos do arqueiro. E é isso que o Senhor Jesus faz muitas vezes com a gente. Se Deus te enviar do jeito que você tá, qual a direção que a sua flecha vai tomar? O que a sua flecha vai fazer quando ela chegar no lugar que Deus quer te enviar? Será que ela vai ser pontiaguda e vai ser assim, enfática, foco total no que Deus realmente quer? Ou você, no meio do caminho, se tornou uma flecha com a ponta meio arredondada e mesmo que você bata com toda a habilidade do arqueiro, não vai fazer o que ele projetou porque a ponta não estava apontada, não estava pontiaguda. E aí, o Senhor fala muito com o meu coração sobre esse processo de estarmos na aljava do Senhor, esperando o tempo certo de sermos maduras para sermos uma flecha obediente a Deus. Porque muitas vezes a gente já passou por alguns processos com o Senhor que você se sente já entendida de qual é o teu propósito, qual é o teu campo missionário, aonde o Senhor quer que você floresça. Talvez você já sabe o que você quer da vida, qual curso fazer, tudo, você já sabe qual dom, talento que o Senhor te deu para você servi-lo, já sabe aquilo que você é muito excelente, que pode ser usado para a glória de Deus, para mover do Senhor, já sabe de muitas coisas. Só que ao mesmo tempo que você sabe de tudo isso que Deus já te afiou, né, já poliu ali a sua ponta da flecha, ao mesmo tempo você se sente, poxa, eu não sinto, sabe, Deus mover minha vida, como se tu tivesse parado, cara, eu tô pronta, tipo o jogador, né, na beiradinha do campo ali, eu tô pronto para entrar no campo e o treinador olha e fala, pode sentar, que você não vai entrar hoje, você não vai ser escalado pro jogo. Não, mas é o jogo da minha vida. Não, mas não esse ano. Não esse ano. Senta de novo. Não, mas... E aí o treinador olha pro jogador e ele é convidado a sentar e ficar quietinho, porque ele não foi chamado, ele não foi convocado para aquele tempo. E aí é o que acontece muitas vezes com a gente. Talvez você se sinta tipo, nossa, já sei, eu já tenho diploma, já tenho curso. Nossa, eu tenho tudo projetado, eu tenho tudo... Mas o Senhor fala, você tá na minha aljava. Você tá ainda sendo polida, ou você já até foi polida, mas eu não posso te lançar do jeito que você é. Porque você é indomável, porque eu posso te enviar para cá e no meio do caminho você foi enviado para lá. Então, muitas vezes, o Senhor não nos envia, mesmo nós estando capacitadas, preparadas, porque alguma coisa ainda em nós nos torna flechas desenfreadas, desequilibradas, indomáveis. Nós precisamos ser mulheres que somos domadas pelo Espírito Santo, mas a nossa língua às vezes não é. Ai, isso fala tanto comigo. Os nossos comportamentos, você sai de casa, não, eu vou lá em tal lugar, e no meio do caminho você muda de direção. Deus falou, mas era pra você ir em tal lugar. Gente, eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu juntei um dinheiro com muito custo e Deus falou comigo, você vai comprar bijuterias, você vai começar a revender bijuterias. Eu saí da minha casa, Minas Gerais, fui para São Paulo, Brás, com um direcionamento, compra bijuterias. Sabe o que eu fiz? Comprei roupas. Eu comprei mais de 80% do dinheiro que eu tinha para investir em bijus, de roupas, e comprei 20% de bijuterias. Eu voltei para casa, Deus me fez uma flecha, eu tinha tudo anotado, tudo projetado no meu caderno. No meio do caminho, a minha flecha quebrou. Deus, mas eu te enviei pro braço pra você comprar bijuteria. O que você vai fazer?
errado. Tudo errado. Deus tinha investido em mim, me dado ideias. Mas na hora, eu achei, falei assim, ninguém vai querer comprar biju. Comprar roupa dá dinheiro mais rápido. Gente, eu saí de casa como uma flecha enviada pelo Senhor e voltei quebrada, porque eu voltei com um monte de coisas que Deus não me mandou eu comprar e eu custei a vender aquelas roupas. Na verdade, eu tive até que dar as roupas para as pessoas, tive que trabalhar mais um tempo para poder juntar dinheiro de novo e aí comprar as bijuterias. Então, o tempo todo, o Senhor está nos capacitando, mas no meio do caminho a gente permite aquilo que Deus já nos forjou ser quebrado e nós nos tornamos flechas. Não nos tornamos flechas bem usáveis, né? Da mesma forma, se você for muito pontiaguda, tem um dom e um talento muito maravilhoso, mas se você sair da aljava do arqueiro sem estar dominada por ele, né? Não ser alguém maleável pelo Senhor, aonde a sua flecha pontiaguda bater, você pode matar alguém. Então, às vezes, você tem um dom, mas se você não for polida pelo Senhor, o seu dom é carregado de soberba. Você chega a brilhar, se destacar em um mercado de trabalho, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, mas aquilo que Deus te deu de mais lindo, aquela flecha que Ele poliu assim com muito amor, pode ser a morte de outra pessoa e a sua própria morte. Então, não tem como, às vezes, o Senhor nos enviar do jeito que nós estamos, que por mais que nós sejamos preparadas, capacitadas, por mais que você sabe onde que é o seu cumprimento de propósito, seja ministerial ou também propósito financeiro, familiar. Talvez você é uma pessoa que já leu e releu livros de casamento, de namoro blindado, de casamento blindado, de não sei o que lá, moldado por Deus, propósito de casamento, já leu todos os casamentos, você tá, nossa, pode mandar no peito que agora eu faço gol, mas existe algum traço no seu temperamento que você precisa ficar mais um tempo dentro da aljava do Senhor. Então a pergunta que eu faço para você é, se Deus te enviar agora, qual o estrago que você pode fazer se você não for dominada pelo Senhor? Porque o arqueiro, ele sabe o tempo exato de usar as flechas, ele sabe tudo que essas flechas são, porque ele mesmo pole elas. E muitas vezes nós vamos estar 100% preparados, 99% preparados, mas aquele 1%, já diria uma música secular, aquele 1% pode ser a nossa morte. Então não é sobre estarmos preparadas, é sobre estarmos dominadas pelo Espírito Santo, para na hora que Deus nos enviar como uma flecha polida para um lugar proposital, para cumprir um propósito específico, nós estejamos dominadas pelo Espírito Santo. Ele vai mirar e a gente vai ir. Não é no meio do caminho eu vou ver na internet que a outra direção é mais rápida, ou no meio do caminho eu vou ouvir uma direção do jornal, da Record, da Globo falando que outra direção e eu vou mudar o caminho, não. Não é eu chegar no meio do caminho e ouvir um conselho de alguém que não sabe nada com coisa nenhuma e eu mudar a direção, não. Porque quando o arqueiro lança a flecha, não tem como ele correr e pegar ela de volta. Lançou. Lançou, você foi. É por isso que muitas vezes o arqueiro ele vai definir qual é o tempo certo de nos enviar. Eu queria só contar para vocês um testemunho muito lindo que o Senhor falou comigo uma vez. A gente fez um amigo oculto, né, em família, e eu tirei uma priminha minha, ela tinha 6 anos na época. E o pedido dela, ela é muito autêntica. E o pedido dela foi itens de papelaria de panda. E aí, gente, eu fui caçar esses itens de papelaria de panda, de todos os jeitos, itens pra cá, itens pra... não conseguia achar os itens de panda de jeito nenhum. E aí, como boa brasileira que eu sou, eu fui deixar pra comprar o presente dela no último dia. Eu tinha procurado em algumas papelarias, não tinha achado, mas no último dia que eu fui, né, intensificar as buscas e não achei os itens de papelaria do panda que ela queria. Faltando poucas horas, né, pro Natal acontecer, eu falei, vou ter que comprar um presente que é o que dá mesmo. Fui lá e comprei um vestido lindo, um vestido até mais caro do que os itens de papelarias que ela queria ganhar. Mas falei, não, é um vestido, ela vai gostar do vestido, cara, vai ser um vestido. O vestido, comprei o vestido pra ela, dei o presente pra ela, na hora que ela abriu, ela tinha criado uma expectativa de que ela iria receber os itens de papelaria do panda. E ganhou um vestido, que era muito mais caro, mas não era o que ela queria ganhar. E aí, beleza, né? A Amigo Oculto tem essas coisas. Às vezes a gente recebe os presentes também, mas a gente dá também, né? E aí ela passou-se um ano, né? Aí ela vai, nós, no próximo ano, fazer Amigo Oculto em família de novo. E eu tirei a mesma prima, a mesma menininha. Agora ela já tinha 7 aninhos de idade, tava entrando já na 2ª série, se eu não me engano. E aí ela foi especificar o que ela queria ganhar de presente. O que ela queria ganhar de presente? Itens de papelaria de panda de novo, no próximo ano. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? E aí, eu tinha visto na internet alguns itens de panda. Algum tempo atrás, eu falei, nossa, né, a fulaninha queria esses itens de panda. Eu sabia onde que eu tinha pra comprar. Só que era muitas coisas, né? O dinheiro, por exemplo, assim, os itens de papelaria davam uns R$30 e o Amigo Oculto era de 100. Então, R$70 pra comprar de itens de papelaria. E aí, a gente pediu a mãe dela pra poder comprar os itens de papelaria. Olha, a gente tirou a fulaninha e nós queríamos abençoar, só que tipo assim, o que é item de papelaria? O que ela gosta, né? Qual canetinha que ela gosta, qual post-it, o quê? Aí a gente deu o dinheiro pra ela poder comprar, a própria mãe poder comprar o presente da filha. E ela comprou tudo que a menina gostava. Então, assim, no ano passado, ela pediu os itens de papelaria, mas ganhou vestido.
E no outro ano, ela ganhou infinitamente mais do que ela tinha pedido, porque além de quem comprou o presente para ela, foi a pessoa que mais conhecia ela, a própria mãe. A mãe sabe o que ela gosta, a mãe sabe o que ela queria ganhar. E ela foi lá e comprou. E do outro lado, eu comprei os itens de panda que ela queria ganhar. Então, assim, ela ganhou um presente muito mais recheado do que do ano passado. E aí, quando a gente tava fazendo essa correria toda, né, pra poder comprar os presentes, pra poder dar esse foco antecipado pra esses presentes pra ela, o Senhor falou comigo assim: é exatamente isso que eu faço. No ano passado, ela tinha 6 anos. Os itens de papelaria seriam desperdiçados por ela, porque ela só queria porque queria, tipo assim, pra ficar fazendo coisinhas bobas. Mas no ano que ela ganhou os itens de papelaria, ela usaria todos na escola, porque ela tava indo pra uma série, né, que ia exigir aqueles itens de papelaria, ela poderia usar aqueles itens pra poder estudar. O Senhor falou comigo: é exatamente isso que eu faço. Às vezes, em um ano, você quer ganhar um presente, mas você não está apta para usar aquele presente. Mas no ano seguinte, quando você está apta, quando a sua flecha está polida, eu te dou infinitamente mais do que você pediu, porque eu te conheço. Assim como a mãe da minha priminha, que tinha comprado o presente para ela. Ela comprou as coisas do bom e do melhor, ela comprou as coisas nas cores que ela gostava, as coisinhas, né, mínimas de papelaria personalizada que ela gostava. E aí o Senhor falou comigo assim: se você desistir de ser uma flecha polida na minha mão, porque esse ano eu não te enviei como você projetou ter sido enviado, pode ser que no ano que vem, nessa mesma data, quando você estiver capacitada para ser enviado, você ainda esteja passando pelo processo de ser polida. Gente, isso falou tanto ao meu coração, um simples presente de amigo oculto, falou muito ao meu coração sobre o tempo de estar na aljava do Senhor, sobre o tempo de aprender a ser dominada pelo Espírito Santo, a ser alguém que está 100% instruída e direcionada pelo Senhor. E isso vai requerer da gente entender sobre ciclos fechados de um tempo para o outro, sobre pessoas que vão ficar no meio do caminho, que não coincidem com o seu propósito. Porque quando o Senhor nos enviar como flecha, precisa ser intencional. Não tem como Deus enviar nós como flechas e no meio do caminho a flecha quebrar e ele ter que ir lá e pegar. Deus faz envios intencionais e propositais. Ele não fica brincando de ser arqueiro, ele não fica brincando de enviar gente para cumprir propósito, porque ele sabe que nesses envios a gente se quebra. Se nós somos enviados para um lugar antes do tempo, corre o risco da gente se quebrar, e Deus não quer que a gente se quebre. Então, quando a palavra do Senhor que nos floresce, fala sobre estarmos escondidas na aljava do Senhor, não está dizendo que você foi esquecida, que esse ano você não foi enviada porque você não viveu a projeção do que você queria viver na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida particular, familiar, ou até mesmo no ministério, porque você foi esquecida pelo Senhor. Não, você está passando por um processo para ser uma flecha, além de pontiaguda, além de capacitada, dominada. Porque também se for uma flecha muito levinha, quando o arqueiro puxar, ela quebra ainda nas mãos do arqueiro. Quantas vezes, se o Senhor me enviasse para um propósito que eu não tinha condições de cumprir aquele propósito, eu me quebraria nas mãos do arqueiro, eu me quebraria antes do Senhor me enviar. Deus, ele me colocou para liderar crianças, antes de me enviar para liderar um grupo selecto de mulheres. Antes de enviar um grupo selecto de mulheres, Deus me deu a minha própria vida para me poder dominar. E enquanto eu não dominava a minha vida, o Senhor falou assim: você não é uma flecha para você ser enviada. Eu tenho um projeto de mulheres e no primeiro ano desse projeto, eu precisei de muitas pessoas para me ajudar. Quando passou de um ciclo para o outro, as mulheres saíram desse projeto e eu fiquei sozinha. E eu falava: Deus, eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Porque eu me sentia tão incapaz que o Senhor falava comigo assim: você realmente não consegue, eu não vou te enviar ainda. Mas agora eu estou pulindo você para uma nova temporada. Então, não precisa ficar nervosa, não precisa ficar afoita, porque ainda não é o seu envio, não é o que eu quero que você viva, não é o ápice do que eu planejei para você, mas é processo. Mas ainda não envio, porque você ainda tá muito fina, você ainda tá muito novinha, é uma vara muito novinha, qualquer envio eu posso te comprometer. Então, você vai liderar dentro dos parâmetros uma quantidade menor de mulheres, mas prepare-se, nesse contexto que eu estou te enviando, que é a aljava, ainda não é o envio, é a aljava, é a minha bolsinha de flechas. Mas aqui você vai ser polida, aqui você vai aprender. E aí eu comecei, no primeiro ano a gente teve um grupo com muitas mulheres, aí no segundo ano recuou tudo, é como se Deus estivesse me puxando pra trás. Nós tínhamos um grupo de umas 60 mulheres no primeiro ano. No segundo ano, tipo assim, foi mínimas das mínimas, poucas mulheres ficaram. E aí, no primeiro ano, eram muitas mulheres e várias pessoas, né, na liderança. No segundo ano, era só eu na liderança e um número menor de mulheres. E a tendência é o quê? Se no primeiro ano deu muito bom, no segundo ano dá melhor ainda. Comigo foi ao contrário. No segundo ano, retrocedeu tudo. Deus puxou a flecha para trás. E aí ficou parado. Só esperando o tempo certo daquela flecha que ele tinha capacitado ele poder enviar ela. Só que esse envio dependeu muito do meu comportamento. De estar preparada, não somente capacitada, porque eu tinha dons, eu tinha talentos, eu tinha profecias,
Eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha feito curso, eu tinha me capacitado, mas isso não era o suficiente. Precisava de algo na minha história, na minha essência, no meu temperamento que fosse quebrável e maleável ao Espírito Santo. Porque uma flecha sem o Espírito Santo, ela vai loucamente para qualquer lugar. O arqueiro, que não é o Senhor Jesus, quando nós somos enviados por homens, ou quando nós somos enviados pela nossa própria vontade, nós não temos o controle do lugar que nós vamos fixar nossa flecha. Qualquer lugar é qualquer lugar. Mas o arqueiro Jesus, ele tem um foco. Se ele mirar aquele lugar geográfico, é aquele lugar geográfico que ele vai nos enviar. Se ele quer que você floresça na internet, não queira florescer antes do tempo. Se ele quer que você floresça em uma área específica, não queira ser enviada por você mesma, não queira ser enviada por nenhum homem, não queira ser consagrada a nenhum título na igreja por pastor, por tio que é pastor, por pai que é pastor, por marido que é pastor. Seja enviada pelo Senhor Jesus. Se esse é um tempo de você estar na aljava do Senhor, esteja na aljava do Senhor, esteja na bolsinha de flechas do Senhor, mas não seja enviado de qualquer forma, porque quando o homem nos envia, por mais que ele te dê o endereço certinho, te coloca dentro do GPS, ainda assim, há extravios no meio do caminho, e você pode estar chegando no lugar de propósito, mas sem estar 100% pontiaguda. Isso é a seriedade de nós mulheres entendermos que, por mais difícil que seja esperar 1 ano, 2 anos pelo envio do Senhor nas nossas vidas, é o tempo necessário para que a gente não morra lá na frente. O Senhor já tinha me dado clarezas de um propósito de vida alguns anos antes de ser enviada por Deus. E aí eu falava, Deus, e aí, Deus? É agora, eu já sei, Deus. Oh, meu Deus, eu já sei qual é o propósito. E o Senhor não sabe. Por mais que você saiba a teoria, a prática te faz o tempo todo desistir. A prática faz as suas pernas esmurecer, faz as suas pernas tremerem, bambearem. A prática faz com que você, como uma flecha, por mais capacitada que esteja, por mais orações que você já tenha recebido, por mais profecias que você tenha, por mais pontiaguda que você esteja, não é só sobre a ponta, é sobre toda a estrutura da flecha, é sobre toda a nossa estrutura. Existe o tempo certo. Esse presente do amigo oculto, eu amo quando o Senhor fala comigo através das coisas mínimas da vida. Falava exatamente sobre não estar preparada, e o mais lindo de tudo é que ela não desistiu. Sabe por quê? É sobre a nossa identidade. Às vezes tem gente que pede 1 ano, ai Deus, eu queria tanto uma coisa assim, aí no outro ano, ai Deus, eu mudei de caminho, então eu queria outra coisa, aquilo que eu esqueci. Na proporção que o tempo se passa, Deus vai testando pra gente se aquilo que você pediu pra Ele é realmente o que você quer. Ou você tá sendo influenciada pela modinha, pela internet, pela mídia, ou por qualquer outra coisa que não seja a influência que a sua identidade tem sobre as suas orações. Então, eu achei tão lindo da minha priminha, porque por mais que 1 ano ela era totalmente imatura para receber o que ela pediu, que seria coisas que um dinheiro jogado fora, a identidade dela estava tão formada que no ano seguinte ela continuou pedindo a mesma coisa. E o Senhor dizia ao meu coração, você continua pedindo algumas coisas, a mesma coisa. Mas sou eu que estou te forjando. Eu não te dei, não é porque você não merece, é porque você ainda está na minha aljava, sendo capacitada por mim. Você até sabe para onde eu vou te enviar, você até sabe com quem eu vou te conectar. Talvez você faça uma sombra, mas dos lugares que eu vou te enviar, mas quando for o momento certo de você receber aquilo que eu tenho projetado, vai ser como a sua prima que comprou os presentes da própria filha. Mas o mais bonito de tudo é que ela comprou os presentes e ela me deu para que eu pudesse abençoar a filha dela. E quando a menina abriu aquele negócio, ela... era tudo que eu precisava. Como se ela não soubesse... Ela não sabia, na verdade, que foi a própria mãe que escolheu. Então, vem presentes para as nossas vidas que quando a gente abrir, a gente... Caramba, como que você sabe que eu gosto disso? Mas quem comprou, quem soprou no ouvido de alguém foi o próprio Deus, aquele que te conhece mais do que tudo. Porque no tempo da aljava é um tempo da gente reafirmar a nossa identidade. Senhor, eu quero. Senhor, eu tô aqui pela 1000ª vez, pelo 2º ano consecutivo, pedindo tal coisa. Porque o tempo da aljava é tempo de maturidade, é tempo de identidade, é tempo de poda, é tempo de aprofundar raízes no Senhor. E aí a gente vai usando todas as alegorias, né, de processo de maturidade na presença do Senhor. E se o Senhor talvez nos enviar do jeito que nós estamos, por mais que você tenha tudo anotado num caderno, num planner, de todo o seu propósito de vida e afins, se Ele te enviar do jeito que você está, ou se Ele me enviar do jeito que eu estou, às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, ai Ju, você já tá pronta, ai Ju, você já sabe, ai Ju, né, mas o Senhor sabe que tem uns treinos na minha vida que não me capacita pra chegar onde Ele quer que eu chegue, tudo bem, porque eu tô dentro do tempo do Senhor. O problema é quando a gente tá fora do tempo do Senhor. Se você tá dentro do tempo do Senhor, tudo bem, mas nós precisamos entender isso. Ele tá para me enviar. Eu sou uma flecha, ou seja, eu sou uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Eu sou uma voz profética na minha geração. Você é uma voz profética na sua geração. Você é um dom e um talento que vai ser usado para a glória de Deus, para salvar vidas. Você tem isso na sua identidade, você tem essa qualificação, esse carimbo, esse selo do Espírito Santo, mas calma. Ainda não é o tempo.
Mas porque ainda não é o tempo, não significa que nunca vai ser. Se permita ser moldada, transformada, a não recuar, não abrir mão dos seus valores no tempo de aljava, do tempo de bolsinha do Senhor, do tempo de estar debaixo da sombra do Onipotente. Se Deus te enviar do jeito que você está, quem vai ser você, flechinha? Mas se você passar pelo processo dele, quando ele te enviar, você vai ser certeira, vai ser foco, vai chegar e enviar uma mensagem pontiaguda, porque você nasceu para ser alguém que nasce para a glória do Senhor e que é enviada por um propósito e vai cumprir com excelência esse propósito. Assim como flecha pontiaguda nas mãos do Senhor, que o arqueiro envia, nós somos também enviadas por Cristo no tempo certo. Então, se você ainda não foi enviada, não deixa de se permitir de continuar sendo polida pelo Senhor. Continue investindo na sua vida, buscando o Senhor, orando, se capacitando, aperfeiçoando seus dons e talentos através de cursos. Vai fazendo tudo que está ao seu alcance aí dentro da aljava. Floresça no secreto com o Senhor. Permita crescer para baixo, em raízes, porque no tempo de envio você vai ser uma flecha irredutível, uma flecha imparável, uma flecha que o Senhor vai enviar e no meio do caminho não vai deixar ser influenciada por outras vozes e distorcer o caminho. Eu tenho certeza que muitas vezes você se questiona por que, Deus, todo mundo já foi e eu ainda não fui. Mas a resposta do Senhor para sua vida talvez seja essa. Porque você ainda está na minha aljava, mas você não é uma flecha descartada. Eu estou cuidando, eu estou dando pontas para você, para quando você for enviada, seja um envio certeiro. Um envio que não vai te quebrar no meio do caminho, um envio que não vai fazer você machucar ninguém. Mas, para a glória do Senhor, vai ser um envio usado para nações. E como uma flechinha, com um grande propósito, você vai brilhar aonde você chegar. Por mais que a flecha, quando ela bate, né, ela dá aquele impacto, né, ela fura alguma coisa, mas vai furar não para matar as pessoas, não para fazer as pessoas se sentirem humilhadas, mas para levar uma mensagem de salvação, uma mensagem de santidade, através do impacto da tua flecha. Isso fala muito sobre chamados proféticos, viu? Às vezes nós temos chamados proféticos, mas se a gente usa esse chamado profético sem a autoridade do Senhor, sem o tempo certo do Senhor, a gente fere as pessoas para a morte. Mas muitas vezes quando você tem um chamado profético e enviado pelo Senhor como uma flecha, por mais que dá aquele impacto de doer na vida de outra pessoa, a palavra que você lança, que você prega, que você confronta, não é para a morte dela, é para a conversão dela. Então isso tudo vai fazer parte de um tempo selecto pelo Senhor, de sermos preparadas por Ele, para sabermos o tempo certo de sermos usadas como bocas proféticas do Senhor, como voz de santidade na nossa geração, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas em um tempo oportuno, em um tempo de graça, em um tempo onde a tua voz profética vai ser selada pelo Espírito Santo e Ele vai te dar autoridade no assunto. Pra glória dele, pra glória dele, pra glória dele. Uma flecha, quando ela bate no lugar proposital, ela faz umas coisinhas que, assim, não é tão fofo, porque não tem flu, não tem pompom na ponta da flecha. Não tem. Vai causar alguma coisa, mas uma mensagem vai ser entregue. Amém? Então, se deixa ser polida pelo Senhor dentro da bolsinha de flecha dele, que no tempo certo ele vai te enviar, por mais que esse ano ou esse momento da sua história você fala, Deus, mas nada acontece. Talvez você queira fazer uma entrevista de emprego e não foi. Por que não foi? E Deus está te respondendo. Ainda é tempo de aljava.